Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu tô lendo todos os contos da Clarice Lispector. Como eu falei, os meus planos são vir fazer um vídeo cada vez que eu acabar um dos livros presentes nesse livro aqui. Ele reúne toda a obra de contos da Clarice. E então eu terminei a primeira parte, que eu descobri que não é um livro, e sim uma reunião da obra que a Clarice fez ainda na sua juventude. Então eles definiram aqui como primeiras histórias, mas antes de entrar nessa primeira reunião de contos, eu vou falar um pouquinho do prefácio, que eu achei sensacional, me ganhou assim de cara. Quem escreveu foi o Benjamin Moser, que é o biógrafo dela. Alguns anos atrás eu li a biografia dela escrita por ele, Clarice Vírgula, que era da Kozak e agora tá na Companhia das Letras, mas enfim, então foi ele que escreveu esse prefácio e eu gostei demais. Ele vai relacionar muitos escritos da Clarice com Um Teto Todo Seu. Para quem não conhece, é um livro de não ficção da Virginia Woolf que vai falar sobre a liberdade das mulheres para escrever, e ele vai falar demais da obra da Clarice como um presente às mulheres, um retrato da alma feminina, e que é interessante que a gente possa se ver representado. Então ele vai comparar as leitoras de Clarice com os leitores da classe trabalhadora que se encantaram ao se ver representados na obra de Dostoiévski, por exemplo, ou os primeiros leitores gays a se verem representados em algum livro. Ele vai falar muito de representatividade e da liberdade feminina para escrever. É um prefácio incrível. Eu coloquei tags no prefácio, não sei se dá pra ver, ó. Eu até colei post-its com comentários, porque eu achei realmente ótimo. Vai ser um prefácio que eu acredito que eu vou voltar a ler mais algumas vezes e que eu acho que é uma introdução perfeita pra obra. O Benjamin arrasou. Eu descreveria a Clarice exatamente desse jeito. Outra coisa que ele comenta no prefácio é que a obra da Clarice tende a crescer junto com ela. Então, meio que a idade, o contexto das personagens retratadas em suas obras vai se desenvolvendo com ela. Não que, assim, todas as do primeiro livro sejam novinhas e as do último livro sejam mais velhas, mas em sua maioria. Então, assim, nesse começo a maioria das personagens é mais nova. E que isso mostra como ela se colocava e se percebia e explorava o seu próprio momento enquanto retratava essas personagens. Então, nesse primeiro módulo, que se chama Primeiras Histórias de Clarice, ela vai trazer 9 contos. Eles têm tamanhos completamente diferentes. O meu toque fica louco, né? Que eu sempre tenho mania de criar um padrão pro que eu tô lendo. Tipo, tem capítulos curtos, tem contos curtos, e aqui é uma bagunça. Então tem contos de mais de 20 páginas e contos de 5 páginas. É claro que, como toda obra de contos, você vai gostar mais de alguns do que de outros. O primeiro eu acredito que tenha sido meu favorito, o Triunfo. E, enfim, durante a leitura eu fui fazendo anotações sobre eles na minha agendinha pra eu poder lembrar na hora de vir falar pra vocês, já que eu demorei mais de um mês pra ler essa primeira parte, porque eu fui intercalando com outras leituras e, enfim, eu não ia conseguir lembrar tudo de cabeça. Mas vocês vão perceber que ela realmente fala da alma feminina. Os contos são um grande fluxo de consciência. O primeiro, por exemplo, que é o Triunfo, né, que foi um dos que eu gostei bastante, tá retratando uma personagem cujo homem dela saiu de casa. E ela tá meio que ali, falando sozinha e sofrendo e pensando o que ela deve fazer agora. Eu relacionei muito com duas músicas, né, que é uma da Maria Bethânia, que é aquela Olhos nos Olhos, e a outra da Clarice Falcão, que é Eu Esqueci Você, que é aquela história de você querer mostrar pra alguém que você esqueceu a pessoa, mas se você tá empenhado nisso é porque você não esqueceu. Então a personagem vai se perdendo nisso. Primeiro ela tem aquele momento de sofrimento e depois ela se coloca como, quer saber também? Não preciso mais de você, mas agora que eu não preciso mais de você, se bem que podia voltar, né? Então eu achei muito sincero, assim. Num geral, os escritos dela são muito viscerais e muito sinceros, mas esse foi um dos que mais me chamou a atenção durante toda a leitura dessa primeira parte. Uma coisa que pode parecer besta, mas que eu gosto bastante na obra da Clarice também, são os nomes das personagens. Eu fico imaginando ela lá escrevendo e escolhendo um nome feminino que ela achava que ia ter impacto. Então, são sempre nomes diferentes e eu acho que o nome sempre acaba combinando com a história. Não sei qual é a mágica que ela faz, mas enfim, a título de curiosidade, a personagem desse primeiro conto se chama Luísa e eu gostei disso. E a Luísa com acento e com S, igual o meu nome. Me senti contemplada. O segundo conto já é bem diferente do primeiro, ele se chama Obsessão e ele é um conto enorme. Foi a hora que eu assustei, porque como eu li o primeiro e ele era curtinho, eu pensei assim, vai ser num geral assim. E não, o segundo conto é enorme, como eu falei, ele se chama Obsessão e é exatamente isso que ele vai retratar. Ele vai retratar uma mulher, a Cristina, que tá completamente obcecada por um cara, o Daniel, e ela vai ficar falando dele
o tempo todo, assim, ela vai entrar num vórtice doido, ela vai começar a falar da vida dela, da vida dele, e eu achei que tem bastante nuance, assim, de depressão e ansiedade. Aliás, eu acho que esse pode ser um comentário geral sobre a obra da Clarice, claro, focando nessa primeira divisão, que foi a única que eu li até agora, mas ela gosta de falar desses problemas emocionais durante todos os seus escritos, assim, em vários momentos, em vários contos, eu percebi que ela queria mostrar ali a depressão, ela queria mostrar a ansiedade, às vezes até o toque. Eu acho que ela tem um foco nisso, talvez porque ela sofresse dessas coisas e ela quisesse retratar. Então eu acho que a representatividade está até além de ser uma representatividade feminina, mas também dessas questões emocionais, que é uma coisa muito forte. Outro fato marcante ainda nesse conto Obsessão é que ela coloca a busca pelo sofrimento como a única forma de sentir. Então ela queria se sentir viva, ela queria sentir alguma coisa forte dentro dela e por isso ela foca no sofrimento, porque o sofrimento faz ela sentir. E isso mexeu comigo, eu fiquei pensando, caraca, será que quantas vezes a gente escolhe sofrer na vida ou acredita que essa é a única opção? Eu tinha uma amiga no ensino médio que falava que ela preferia quando estava triste do que quando estava feliz. Ela falava que ela cansava da alegria, que o sofrimento parecia algo mais forte, mais legítimo. Isso me deixou muito preocupada quando ela falou e eu percebi isso no conto também. Quanto será que a gente não busca, mesmo que inconscientemente, sentir algum sofrimento forte como forma de se sentir vivo? Não sei, foi uma coisa que me passou pela cabeça e que é triste, né? Eu acho triste. Um outro conto que eu achei bem interessante é o Eu e Jimmy, porque pela primeira vez, desde o começo, né, ela vai explorar mais descrachadamente, assim, o machismo. Ela vai falar que os homens tendem a querer calar as mulheres, que as ideias deles parecem sempre mais importantes. Em História Interrompida, que é outro conto muito bacana, ela vai começar a pirar, pra variar, né, mais no fluxo de consciência. A personagem dela, né, vai começar a pensar sem parar nos problemas psicológicos do parceiro. Mais uma vez, então, aí, problemas psicológicos estão retratados. E ela, enfim, ela começa a pensar nisso, pensar nisso, pensar nisso, até que ela decide que ela não consegue lidar com esses problemas e que ela prefere terminar. Só que ela toma essa decisão e ela vai terminar e no fim ela desiste de terminar e ela acaba pedindo o cara em casamento. Essa coisa de você fazer uma loucura, assim, sem pensar e mudar de repente o caminho da vida, assim, eu achei que foi muito bem retratado isso. E aí a gente vai observar uma escolha de formato que faz toda a diferença na narrativa, que é o conto se chama Uma História Interrompida, e a história realmente é interrompida porque ela termina o conto do nada. Eu achei que foi, assim, um primeiro ensaio do que viria a ser. Qual que é aquele livro dela que começa com uma vírgula e termina com 2 pontos? Eu acho que é Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Não tenho certeza, mas eu achei que foi, né, um ensaio aí de terminar do nada. Achei que foi interessante. Como eu já falei num vídeo sobre um livro do Murakami, eu acho muito interessante você poder entrar em contato com os primeiros escritos de um autor que você acompanha, porque isso vai te mostrar um pouco do tom das obras mais maduras dele, vai te mostrar onde ele queria chegar. E eu não consegui não relacionar esse conto com o livro dela que veio depois. Um outro conto que eu gostei bastante foi o Fuga, que retrata uma mulher com 12 anos de casamento que, enfim, tá insatisfeita com isso e quer fugir, quer se livrar desse peso, desses problemas. Só que quando ela foge, ela percebe que a bagagem veio com ela e que muitos dos problemas estão na cabeça dela e que ela vai continuar carregando, porque você não apaga uma bagagem, uma história com tanta facilidade. Enfim, Clarice tá falando da alma humana mais uma vez, né? Quem nunca achou que fugir fosse resolver algum problema e depois percebeu que os problemas estavam indo junto? Um fato. Outro conto que eu achei interessante, que eu acredito que retrate bem a ansiedade, é a história de uma mulher que tá num café esperando o seu marido chegar. E ele, enfim, tá demorando. E aí, daí, nesse tempo em que ele não vem, ela começa a pirar e se imaginar ali abandonada, com uma filha pra criar, sabe? E ela fica nessa pira louca, pensando que ele nunca mais vai voltar e que ele largou ela até que ele chega. E daí ela se sente humilhada por ter se estressado tanto em vão. Que ansioso nunca passou por isso, gente? Quando você começa a tentar ligar pra alguém e a pessoa não atende, aí você já imagina a pessoa assim, atropelada embaixo de um ônibus, e depois quando a pessoa te liga e fala que, sei lá, tava sem bateria ou que se distraiu no trabalho, daí você se sente ridícula por ter passado tanto nervoso à toa. Nossa, eu me senti representada por essa mulher, porque eu sou a rainha de criar cenários apocalípticos na minha cabeça quando a pessoa, sei lá, só se enrolou por algum motivo e se atrasou. Vou falar também do último conto, que é o único dessa série que não tem personagem feminina principal. O conto se chama
dois bêbados, e enfim, dois homens estão bêbados e se encontram no meio da rua, e um quer desabafar com o outro, mas o outro não dá muita bola, fica tipo quietão assim, e esse homem fica a princípio irritado porque o outro não tá interagindo, mas no fim ele começa a se soltar e a falar sobre a própria vida, e ele percebe que era isso mesmo que ele queria, que alguém escutasse ele. E isso fica muito claro quando o conto termina com 2 pontos, bem na hora que o outro homem ia finalmente falar. A Clarice quis mostrar com isso que o que importava mesmo era que só o primeiro falasse, que o que ele queria realmente era alguém que ouvisse os seus desabafos e que, enfim, a resposta ou o desabafo do outro cara não importaria. Quantas vezes na vida não é assim? Quantas vezes a gente só quer falar e não quer escutar o outro? Eu achei que foi um soco na cara. E mais um ensaio aí de algo que termina no meio do nada. Ah, Clarice. Então é isso, pessoal. Não falei de todos os contos dessa primeira parte, como eu falei, eram 9, mas eu vou fazer assim, eu vou falar dos que mais me marcaram, porque também não tem sentido ficar vindo aqui para dar sinopse de todos os contos desse livro, senão a gente vai ficar aqui pra sempre, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Quando eu voltar com todos os contos, vai ser pra falar sobre laços de família, que vai ser inédito pra mim também. Um beijo e até a próxima. Tchau! E aí eu acho que eu ando falando muito fluxo de consciência, mas não tem como fugir.